Boa noite, Raverot. Sejam todas muito bem-vindas. Obrigada a todas pela presença. Delícia ver essa tela assim lotada, que eu nem estou conseguindo. Eu tenho duas telas aqui, nem estou conseguindo ver todo mundo. É uma emoção bem grande a gente estar todo mundo junto aqui. Então, eu convido todo mundo para imaginar que agora estamos juntas em uma convenção de Namat lá em Israel. Como é que nós, seminaristas, participamos, que contarei sobre esse evento mais adiante. Esse encontro de hoje foi preparado para nos atualizar sobre as novidades da Namat em Israel e assim nos inspirar para continuarmos o grandioso trabalho que fazemos juntos por essa organização. Que maravilha que existe o Zoom! Assim podemos estar juntas de todas as partes do Brasil e, quiçá, do mundo. Pois então, vamos começar a falar do seminário em si. A preparação do seminário começou em março desse ano, com a expectativa que a Shirley definisse a data, com a formação do grupo, a criação do grupo de WhatsApp das seminaristas e o mais difícil, administrar a ansiedade e expectativas de cada uma, inclusive a minha. Mas no final deu tudo certo. Embarcamos ao tão esperado seminário, cada uma em uma data, porém com a obrigatoriedade de estar lá no dia 26/6 para darmos inícios aos trabalhos. E assim ficou marcado às 11 horas, pontualmente, do dia 26/6, no lobby do hotel, devendo todas apresentarem o teste de Covid negativo para começarmos os trabalhos e definirmos, assim, algumas regras do grupo. A principal preocupação nossa era a pontualidade, pois, afinal, éramos 20 mulheres. Mas acreditem, não tivemos nenhum atraso. Todas estavam lá no horário marcado, se apresentaram e assim começou. Encontramos depois com a Shirley, que deu uma introdução sobre todos os trabalhos que iríamos visitar, deu um pequeno spoiler do que seriam os próximos dias. E a animação aumentou. Estar em Israel já é uma emoção indescritível, e ir para o seminário é uma experiência muito diferente de uma viagem de turismo. Aqui você conhece a vida deles, participa de atividades do dia a dia de nossas instituições e tem contato pessoal com as colaboradoras de Namat, cada uma na sua função. Tudo é muito intenso. Eu, particularmente, voltei com mais bagagem, um orgulho imenso e muita vontade de trabalhar. Espero que hoje todas vocês saiam daqui com essa inspiração e comprometidas para cada uma em sua cidade fazer mais pela nossa Namat. E assim vamos começar as nossas apresentações. Obrigada, meninas. Bom, obrigada, Clá. Vou explicar rapidinho como é que vai funcionar essa noite tão especial. A ideia é que seja realmente um bate-papo bem informal, bem gostoso, mas bastante informativo e cheio de emoção, porque a nossa intenção é poder dividir um pouquinho com vocês da nossa vivência em Israel ao longo do seminário, e para isso eu vou contar com a participação de todas as seminaristas. Foram dias de muito, muito aprendizado, de muita emoção, e a gente espera poder conseguir dividir um pouquinho dessas sensações todas com todas vocês aqui presentes hoje. Vou pedir licença para dividir a minha tela com vocês. Se vocês, por acaso, não estiverem vendo nada, agora vocês me avisam. Se alguém puder só me dar um ok, assim, rapidinho, para eu saber que está tudo certo. Está todo mundo vendo a apresentação? Ok. Ok, obrigada. PowerPoint já rolando com as nossas fotos, certo? Tá tudo certo, né? Então, vamos lá. Bom, antes da gente entrar nas atividades do seminário, eu tenho uma mensagem muito especial para as nossas Haverot que estiveram em Israel. Uma mensagem da Shirley para a gente matar a saudade. Como voltamos todas fluentes em inglês com sotaque em hebraico, a mensagem vem diretamente de lá, sem tradução. Hello, Haverot from Namat Brazil, from the leadership seminar that we just had in Israel. I'm really happy to be able to greet you
and to say hello to all of you again in your special gathering. It was really great to meet and a pleasure to meet all of you and to get to know you. We really had a very special and inspiring week learning about Naamat, getting even more motivated to do what we are doing together. We thank you so much for all your commitment and devotion and your caring for Naamat, for the women and children of Israel. We love you. We appreciate you very much, and I really hope that soon you will come back to Israel. You are always welcome to visit us and to see the fruits of your work. Thank you again. Be well, and I wish you all good health to you and your family. Big hug to all of you. Fala a verdade, eu sei que vocês estavam com saudade já de ouvir o Hello, Haverod. Então não podia faltar essa mensagem especial da Shirley para todas vocês. Bom, eu vou começar chamando a Clá de novo para falar um pouquinho do nosso primeiro dia, que foi super especial na 22ª Convenção da Naamat em Israel. É com você, Clá. Agora eu vou falar da minha parte do seminário, que é sobre a Convenção da Posse da Hagit, chamada de Making na Equal Tomorrow, fazendo um futuro mais igualitário, que tivemos a grande sorte de participar. Antes de embarcar, gravei um vídeo junto com todas as presidentes de Naamat pelo mundo, que foi exibido nessa convenção para desejarmos sucesso na nova gestão e mostrar um pouco do nosso trabalho. Aí, para eu não deixar quieto, eu falei, meninas, a hora que eu aparecer, todo mundo aplaude, né? E foi uma hora uau, na hora que apareceu meu rosto lá no telão. Fomos todas uniformizadas com a camiseta branca da Naamat que confeccionamos para a viagem. Já chegamos arrasando. Muitas fotos, fotos com a própria homenageada, que nos recebeu com um carinho imenso. Realmente nos sentimos parte da Naamat. Na convenção tivemos tradução simultânea e pudemos ouvir cada palavra empolgante que foi dita por ela, mostrando seu empenho diário e luta pela igualdade de gêneros, buscando defender os direitos da mulher contra todas as formas de violência, a preocupação dela com a educação, desde a infância até os cursos profissionalizantes, com ênfase no respeito a todos, sem nenhum tipo de discriminação. E finalizou explicando a importância de engajar mais mulheres na formação de líderes femininas para defender os nossos direitos. Teve o discurso de Masha Lubelsky, sempre muito emocionante, que as meninas vão falar sobre ela mais para frente. Teve também o discurso da ministra do Knesset, Meirav Cohen, da cadeira da Igualdade Social, agradecendo e reconhecendo a importância do trabalho da Naamat para a sociedade israelense e acredita na continuação da parceria com a Hagit no seu novo mandato. Um discurso acalorado do presidente do Partido Trabalhista, Arnon Bar-David, elucidando a necessidade de todos trabalharem juntos, sem diferenças entre homens e mulheres. Um grande parceiro da Naamat trabalhou muito pela reeleição da Hagit. Pudemos ver com nossos próprios olhos a luta diária que a Naamat enfrenta para garantir que a mulher seja reconhecida e respeitada como qualquer homem dentro da sociedade. Posso dizer por mim que meus olhos se encheram de lágrimas em vários momentos nesse evento, e saí de lá com alguns quilos a mais de tanto orgulho e saber que a luta está longe de acabar, mas que temos mulheres incríveis trabalhando pela nossa vitória. Vamos seguir aí, Dê. Como a Shirley falou o tempo todo, where is Denise? Aqui, estou aqui. Vamos lá. Agora eu vou passar a bola para a Lúcia e para a Lívia de BH. Elas vão dar continuidade contando um pouquinho da nossa visita no escritório da Naamat. Meninas, estão por aí? Abre o meu microfone. Vocês estão me vendo? Ok. Então, a gente, assim que saiu da reunião da eleição, né, da presidente da Naamat Israel, a gente foi conhecer o Estraduto, que nada mais que é como se fosse um sindicato geral, eu brinquei com as meninas, como se fosse a CUT de Israel.
E a gente teve várias palestras, e o mais importante é a gente entender a associação da ANAMAT com o sindicato, né? Isso vem desde lá da origem da ANAMAT, que a ANAMAT, na verdade, era formada de duas associações, a Associação de Mães e eram duas associações, né? De mães e de mulheres trabalhadoras que se fundiram, e uma das grandes questões era a carência de pessoas para tomar conta das crianças, né? A carência de creches e a falta de igualdade no campo de trabalho. Então, por causa dessa luta por direitos até trabalhistas e de creche, etc. e tal, a ANAMAT resolveu associar ao sindicato. E essa vinculação ocorre somente em Israel, né? Na ANAMAT internacional não existe essa vinculação, mas vem da história, e é uma coisa muito, pois até no slide aí, porque o sindicato foi em 2020, a ANAMAT veio em 26, que o sindicato já estava formado, e o Estado de Israel veio só em 48, para a gente ter uma noção da importância da luta nossa para defender os direitos das mulheres. Acho que pode passar aí, Denise. Ou eu que passo? Obrigada. Aí a gente foi agraciado com a palestra da Masha, que é a ex-presidente da ANAMAT, e é, assim, encantadora, é uma enciclopédia ambulante, e ela veio contar desde a história do sionismo, lá do Theodor Herzl, a história do antissemitismo, a continuação do antissemitismo até hoje, e da importância da gente ter um Estado de Israel seguro, porque ainda é um lugar, um refúgio para todos os judeus de todo o mundo, da questão da solução dos dois estados. Diga? Não, estou vendo um negócio. Ok. E ela veio falar também da violência contra a mulher, e teve um fato que eu achei muito interessante, que ela foi, inclusive, na União Soviética, antes de acabar, e ela perguntou, olha, e a questão da violência das mulheres? E não existia violência das mulheres na União Soviética, foi virar a Rússia e tinha, ou seja, será que não tinha mesmo? Era uma questão de nem se poder falar do assunto, né? Mas é uma potência, foi assim, de fato a gente ficou muito, muito feliz de poder ter absorvido esse tanto de conhecimento da Masha. E de toda a luta dela, ela faz parte da agência judaica, já foi vice-ministra da Economia e do Comércio, não, Comércio e Indústria, acho que é mais ou menos isso. Depois a gente teve também palestra com duas advogadas do setor jurídico da ANAMAT. Não sei, alguém podia passar para mim o slide de novo? Isso. Não, pularam. Pulou um slide meu. Volta aí, quem sabe não está antes da marcha. Alguma coisa aconteceu com o slide das advogadas. Bom, mas eu falo sem slide mesmo. Então, a gente teve também, a gente conheceu o engenheiro que faz todas as reformas das creches, e tivemos também o slide, a gente teve a palestra com as duas advogadas do setor jurídico da ANAMAT, tanto a coordenadora quanto a diretora dos escritórios. São os 25 escritórios de advocacia, e que está aberto para todas as mulheres ligarem, tá? Não necessariamente que esteja associada à ANAMAT, o que já é muito grande, porque a ANAMAT, se eu não me engano, são 800 mil mulheres, porque todas as mulheres sindicalizadas automaticamente já fazem parte da ANAMAT. Agora, independente disso, elas podem ligar e podem lá ter assessoria. E muitas coisas, eles têm uma legislação mais avançada que a gente, mas muitas coisas não é tão avançada. Uma delas é a questão do casamento, que o casamento em Israel só existe o casamento religioso, não existe casamento civil. E se você casa, se a mulher judia casa, ela vai casar no religioso, ela vai seguir as normas do judaísmo ortodoxo.
E aí, quando vem a separação, ela precisa, por exemplo, de uma carta do divórcio do marido. E isso gera muitos problemas, geram até questões, por exemplo, de chantagem, tipo assim, olha, eu te dou a carta de divórcio se você abrir mão dos seus filhos, ou se você abrir mão do apartamento, ou simplesmente a pessoa fala, olha, não vou te dar a carta de divórcio. E a NAMA entra em cima desses casos, dando na prevenção, por exemplo, de um contrato pré-nupcial, quanto depois na própria no tribunal, porque é uma coisa muito estranha que eles têm dois tribunais, o religioso e o civil. E vale você entrar primeiro. Então, você entra primeiro com divórcio no tribunal civil, vale o civil, entendeu? Se é no religioso, vai valer o religioso. Então, todo mundo corre para ir lá separar correndo, porque se a mulher entrar, o homem entrar primeiro no religioso, provavelmente a mulher vai ter muito menos direitos, porque aí vai, depende, vamos falar assim, do rabinato, né? E ainda não tem ninguém, nenhuma mulher juíza no tribunal religioso. E questões também de violência doméstica e de direito trabalhista. E uma coisa que eu achei muito interessante, que muitas vezes quando um direito da mulher não é garantido, por exemplo, ela é mandada embora porque ficou grávida, é só ela ameaçar que vai na NAMAT que normalmente se volta atrás. Aí a gente vê a importância, né, e o poder que tem a NAMAT em Israel. Eu acho que é só isso, gente. Muito obrigada, Lúcia. Nada. Desculpa pela falta do terceiro Não, slide, a gente vai resolver isso depois. Deve estar em algum lugar aí, depois a gente acha aí. Vou seguir com a Bertinha de Recife. Bertinha, Agora seja sou eu, bem-vinda. não. Com Pequinha. Não, Pequinha depois. Bertinha vai falar sobre a Praça Rabin, nossa visita na Praça Rabin. Eu vou mutar todo mundo de novo, gente. Só um minutinho. Porque entrou muita gente depois. E tinham muitos microfones abertos. E aí vou pedir para a Bertinha desmutar o dela para poder apresentar. Estão me ouvindo agora? Ótimo. Boa noite a todas. A Praça Rabin, na verdade, a gente fez uma visita, uma caminhada por lá, guiada por Shirley, e, para mim, na minha opinião, foi uma caminhada muito impactante, porque foi a praça onde aconteceu o assassinato do primeiro-ministro, em novembro de 95, e esse evento do assassinato foi após a celebração do acordo que tinha sido feito com os egípcios e que daí iria vir mais um acordo com os palestinos. Bom, aí entrou a questão do... Bertinha, o seu microfone está chiando muito. Não sei se ele está muito perto do computador, de alguma coisa, está dando interferência. Eu vou fazer assim, eu vou fechar aqui, porque eu também estou com o celular. Eu vou fechar. Ah, então acho que é por isso. Vê se melhorou agora. Espera aí, deixa eu sair daqui. Acho que desligando ele vai resolver, sim. Agora. Agora sim, vamos lá. Tá melhor, pode seguir. Então, nessa praça houve um evento festivo, celebrativo do acordo, onde tinham muita gente, inclusive Shirley estava presente nesse momento na praça, e haviam acabado de cantar Shira Shalom, inclusive essa letra da música estava no bolso de Yitzhak Rabin, e quando eles saíram do evento, houve os tiros que foram dados por um judeu ortodoxo. A segurança nunca iria imaginar que essa pessoa estaria colocando em risco a vida dele.
Então, ele foi socorrido e não resistiu, como todos nós sabemos. Eu li depois que também era para Shimon Peres, só que parece que ele passou na frente e não foi atingido. Para mim, tem mais alguma? Esse crime chocou a população do mundo. Nessa praça também a gente assistiu um filme que assistimos até em espanhol, que conta toda a história e mostra cenas do funeral com as maiores autoridades mundiais, né? Foi uma grande perda e a gente vê como o radicalismo é tão perigoso, né? Essa é a mensagem que ficou, foi muito impactante. Shirley se emocionou porque ela estava lá e eu acho que todas nós nos emocionamos também. Obrigada, Bertinha. A gente vai dar sequência agora com a Janete, a Bia e a Shirley de São Paulo. Elas vão falar um pouquinho sobre o eco-oásis urbano que a gente visitou em Ganiavne. Meninas, podem dar sequência. Posso começar? Pode ir, Bia. Beleza. Então, o eco-oásis urbano não é um projeto da ANAMAT, mas por ele ser extremamente diferente e muito bacana, a Shirley nos levou para conhecer. Então, esse eco-oásis, ele começou com, não é fundação, mas com o desejo de um casal. A esposa chama-se Orly, eu não me lembro o nome do marido, mas eles queriam construir alguma coisa que fosse diferenciada e que fosse extremamente valorizado e apoiado por todos. Que todo mundo que entrasse lá pudesse participar de absolutamente tudo. Então, ela começou contando para a gente que ela fez uma enquete antes de começar. Esse projeto, só para saber desde o início, então ele era uma área completamente jogada como lixo, que ficava do lado de uma escola. Ela foi pedir autorização para essa escola de crianças que sofrem agressão. Então, ela foi procurar essa escola para que pudesse fazer um projeto nesse espaço que estava sendo utilizado como um entulho. E o projeto era, primeiro, limpar esse espaço todo, essa área, que era uma área bem grande, e aí começar um projeto social. Só para vocês terem ideia, esse projeto, só para dar início, eles tiveram mais de 7 meses só para limpar. Então, para limpar isso, toda a sujeira e árvores que estavam mortas, mais lixos, eles demoraram 7 meses, e nesses 7 meses, esses trabalhos foram feitos com a comunidade ao redor e com os alunos da escola. Começando isso, eles fizeram, a primeira área foi uma área central, onde eles pudessem fazer rodas e conversas e tudo mais. Depois eles foram ampliando o projeto, fizeram uma cozinha, mas isso tudo onde todas as pessoas, inclusive cadeirantes, pudessem entrar. Só para vocês terem uma ideia, o banheiro ele só foi construído onde todos pudessem entrar, inclusive os cadeirantes. Então, durante 2 anos, eles ficaram trabalhando nesse espaço sem banheiro, porque eles não tinham como fazer um banheiro para que todos pudessem entrar. Então, eles, com 2 anos de trabalho, eles conseguiram fazer um banheiro onde todos pudessem entrar, inclusive os cadeirantes, e aí que eles conseguiram construir o banheiro. Depois, eles têm um monte de áreas, e uma das coisas que mais nos impactou com relação a isso são esses 5 valores judaicos. Então, ela fez uma enquete e perguntava para as pessoas, o que é ser judeu para você? Uns falavam, ser judeu é fazer o Shabat toda semana. Outro falava, não, ser judeu é colocar o tefilim todos os dias. O outro falava, não, ser judeu é fazer as mitzvot. E cada um falava, mas sempre relacionando alguma coisa de judaísmo em si, alguma coisa cerimonial. E aí, até que ela, no final de tudo, ela falou que, para ela, os 5 valores judaicos eram esses todos. Então, primeiro, pensar fora da caixa.
Segundo, excelência em tudo que fizer. Terceiro, esperança, ter um dia, uma manhã melhor. Uma parte de justiça social, né, o Tikkun Olam, é fazer um mundo melhor. E o quinto, que é a questão da comunidade, porque você não faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, que nós, juntos, formamos uma comunidade, e esses 5 valores são os valores que ela, Orli, acredita serem os valores judaicos. E nós chegamos à conclusão que não são só os valores judaicos, mas são valores essenciais na vida das pessoas. E a gente acredita que pode ser, inclusive, os valores da Naamat. Aí eu não sei se a Shirley e se a Janete querem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Obrigada, Bia. Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa ou seguimos? Fiquem à vontade. Não, por mim, seguimos. Acho que a Bia falou tudo no detalhe. Perfeito. Mim também. Ela só esqueceu do chazinho, né? Feito pelas fadinhas. Você tá muda. Bia, peraí. Gente, não só o chazinho das fadinhas, que é bastante legal, se a Shirley quiser falar, ela fala, mas também foi mais um dia de comilança. Então, assim, tudo que a gente fez, todos os encontros, tudo é sempre baseado na comida, como uma linda Ide Shemani. Pode falar, Shi. Tá tudo ok. Tá ótimo. Então, vamos seguir. A gente vai chamar agora as meninas de Porto Alegre. A Patrícia vai falar sobre Canot, que é a escola agrícola da Naamat. Isso. Então, essa escola ela iniciou em 1952, tá? E ela é um dos principais projetos da Naamat, né? Essa escola proporciona estudo de excelência e moradia para jovens, né? Tem jovens que moram lá e tem jovens que só estudam lá. O principal objetivo é fortalecer a autoestima do aluno, né, oferecendo uma estrutura social e terapêutica. E a Naamat ajuda a manter e revitalizar a estrutura física do campus e a capacitar os professores, né? Inclusive, Canot já ganhou 2 anos consecutivos um prêmio pela excelência do trabalho, né? Os estudantes vão de 12 anos até 18 anos. E essa escola tem em torno de 700 estudantes, mais ou menos. 350 são internos e mais ou menos 320 não moram. Muitos estudantes são voluntários, tá, em locais na comunidade local, em hospitais e outros locais públicos, tá? E a maioria desses estudantes que estudam, que moram, possuem problemas de inclusão escolar, tá? Problemas familiares, são crianças mais vulneráveis, né? Então, e 90% desses alunos que entraram, né, vulneráveis, né, saem inseridos na sociedade. Então, a infraestrutura da escola, né, proporciona uma segurança pessoal e emocional aos jovens, né, além das aulas, né. E também tem no currículo deles um treinamento para ser polícia, assim, né? A polícia dá cursos para eles e eles aprendem os valores e o funcionamento da polícia, tá? 5% dos estudantes têm apoio da família e têm condições de auxílio material, sim, tá? E 50% dos alunos precisam de auxílio
com necessidades básicas, são 50% dos alunos são carentes. 55% dos estudantes são imigrantes ou os pais são imigrantes, né, da Etiópia e União Soviética. Tá? Atualmente não tem sul-americanos, tá? E a maioria são judeus, mas tem não judeus também. Vou fazer um complemento aqui, já que vou complementar dizendo que a gente teve, então, uma palestra, né, quer dizer, uma conversa com 5 dos estudantes de lá, que vocês podem ver na primeira foto, e foi super emocionante, cada um de uma área, cada um, né, com um tipo de experiência diferente, mas o mais tocante foi o último, que disse que os últimos 2 anos dele em Canote foram os anos mais felizes da vida dele. Quer dizer, um jovem, né, dizendo isso, porque lá eles têm todo o apoio emocional, o apoio dos colegas, eles podem trabalhar, eles se sentem úteis, então foi realmente uma experiência para nós super tocante, né? A gente fez um passeio num trenzinho lá, nós entramos num trenzinho e conhecemos toda essa área, né, onde tem os estábulos, depois até, né, vimos gente aprendendo a andar a cavalo, porque eles também fazem esse serviço externo, então, muito legal. Eles têm que trabalhar no mínimo 5 horas semanais, né, com os cavalos, com as vacas, né? E podem trabalhar além disso se quiserem, mas eles fazem no mínimo 5 horas semanais desse trabalho voluntário, além de estudar, né? Uma última coisa muito importante, que é uma escola de excelência e tem fila de espera para entrar em Canotes. Então, tem muita gente procurando Canotes de tão bom que é. E é um orgulho isso também para a Mata e Capacita, né, os professores. Perfeito, perfeita colocação, Débora, Patrícia, muito obrigada, meninas, pela explicação sobre Canotes. A gente vai viajar agora para Sderot, com a Bertinha, de Recife, vai falar sobre 2 momentos bem distintos que a gente viveu em Sderot. Berta, é com você. Bertinha, se você estiver falando, tá no mudo. Estão ouvindo? Agora sim. Certo. Primeiro a gente foi para o Centro de Empoderamento Feminino da Naamat, onde a gente teve uma conversa com Iedut Uliel, que ela é presidente da Naamat Ashkelon. Falamos sobre os problemas de Gaza, os problemas do Oriente Médio, como fica difícil a solução, porque Israel cedeu espaço para ter paz e depois hoje se entende que ele, na verdade, tem um inimigo mais perto ainda. Então, assim, essa cidade, Sderot, nem todo momento a gente pode ir nela. Estava num período calmo. Eu acredito que agora a gente não iria, nesse momento, né? Porque essa cidade é muito próxima de Gaza e sofre muitos bombardeios. Nela, Naamat possui 3 creches, todas elas com abrigos antibomba. Você troca, Denise? Pronto. A comunidade de Sderot é composta por judeus, marroquinos, religiosos. Existem também outras populações e é uma população muito resiliente, é uma população também muito unida, normalmente pelas dificuldades que enfrenta, né? O que ocorre? A União Europeia, ela manda dinheiro como ajuda humanitária para Gaza, que é uma região carente. Mas o dinheiro não é usado para isso, é usado para
comprar mísseis para mandar para Israel, jogar para Israel, e cavar túneis para invadir Israel. E Israel também gasta muito para se defender disso e para estar sempre procurando saber onde é que estão sendo cavados esses túneis e se defendendo também dos mísseis, né? E aí, em outro momento, que a gente já não estava mais no centro de empoderamento, nós fomos para o mirante. É um mirante que tem em Sderot, que esse mirante a gente consegue, tem um telescópio, eu acho que está no próximo slide, esse telescópio, tem até uma foto de Clarice olhando, tem um outro. A foto está no anterior, na verdade, eu estou tentando voltar aqui. Certo. Ô, pessoal, peraí, que ele está indo para frente, ao invés de ir para trás. Só um minutinho, pessoal. Foi. Pronto. Aqui tem o telescópio que tem nesse mirante e que aqui estava Clarice, mas todas que quiseram tiveram a oportunidade de olhar e a gente vê, então, os prédios de Gaza, as casas, né, e vê como está próximo o perigo, né? Então, assim, foi uma visita muito interessante. Ninguém sentiu medo, a gente estava se sentindo muito segura nesse momento e foi muito bom também saber que tem as creches lá e que tem esse centro, e a conversa com essa presidente foi muito boa também. Obrigada, Bertinha. Queria só reforçar uma mensagem que está aqui nesse slide, inclusive, que a gente está projetando na última linha. São 15 segundos pela vida. O que significa isso? Sderot, como a Berta falou, é tão perto da faixa de Gaza, que quando disparam as sirenes, os alertas, né, para avisar que vai ter um bombardeio, quem mora em Sderot tem 15 segundos para buscar um abrigo. E aqui fica a reflexão, então, né, se fôssemos nós vivendo num lugar onde cada vez que soa o alerta, você tem 15 segundos para se proteger, como é que você enxerga, né, depois de saber de tudo isso, a situação de Israel e cada vez que Israel se defende para proteger o seu povo, tá? Obrigada, Bertinha. Agora a Lívia estava ansiosa para falar sobre Pequim. Chegou o momento, Lívia, de BH. Desculpe, é que eu achei que fosse... Na sequência. Em sequência. Não tem problema, agora é com você, vamos lá. Bom, Pequim, né, foi um dos lugares que, né, foi um lugar muito significativo em termos judaicos, em termos de visita, e foi muito interessante que lá nós podemos ver a caverna de Hasbi, onde foi escrito parte do Zohar, onde eu falo de Pequim, é onde há coexistência e a beleza da coexistência, né? Onde a gente é uma vila drusa, onde nós fomos muito bem recebidos por todos, e foi uma experiência muito interessante. Nós fomos numa sinagoga de 2000 anos atrás, e o mais importante de Pequim, além das maravilhas das comidas que nós tivemos o prazer de experimentar, a coexistência da religião, né, de como árabes e judeus conseguem conviver numa harmonia perfeita, onde você vê uma entrada de uma sinagoga, depois a entrada de uma mesquita, né, e de uma parte católica também, de drusos, né, que seria a religião drusa, não católica, me desculpem, onde que seria a religião drusa. Essa coexistência é um sonho de todos nós. Essa coexistência pacífica e harmoniosa é um sonho. E, além disso, a gente pôde conhecer um pouco das histórias das mulheres drusas. As mulheres drusas, nesse momento, nós tivemos a oportunidade de estar com essas duas mulheres maravilhosas, que realmente eu não me lembro o nome delas, mas, assim, principalmente essa que está sentada aqui nessa primeira foto,
Ela falou muito da experiência dela, da experiência da tia, de como ela é a segunda geração praticamente que estuda, e como que Israel acolhe os estudos dos drusos, e como que ela é bem recebida nas escolas. Hoje, todo o empoderamento feminino que a gente viu na Naamat, todo o empoderamento de pessoas e o acolhimento da mulher ali se fez naquela comunidade drusa. Então, assim, a gente pôde ver de como que mulheres diferentes, mesmo de uma diferente religião, é o acolhimento do Estado de Israel, é o acolhimento também da Naamat, né? O acolhimento de uma maneira geral, proporcionando bem-estar, proporcionando escolaridade, proporcionando segurança, proporcionando até mesmo a segurança jurídica, que não é só para mulheres judias. Então, assim, eu acho que Pequim realmente foi um momento muito emocionante desse ponto de vista, né? Onde você não vê só o acolhimento da sociedade judaica, mas da comunidade árabe drusa, o acolhimento ali e a Naamat, o bom recebimento que essas mulheres tiveram com a gente, o carinho de expor para a gente a própria história de vida delas, uma história de muita superação, de muita luta, e uma história onde todos nós somos partes um pouco disso tudo. Então, para mim, foi muito significativo. E é isso. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Muito obrigada, Lívia. Além da comida maravilhosa, que Exato. Eu acho que é a comida mais maravilhosa que eu já comi na minha vida. Eu ia comentar exatamente isso, que eu sei que vocês propositalmente escolheram essa foto para todo mundo saber que a gente foi muito maltratado em Israel e a gente passava fome em todos os lugares que a gente ia, como vocês podem ver. Foi uma semana, assim, que a gente voltou realmente com quilos extras, como disse a Clarice, de conhecimento e só conhecimento. Bom, vou dar sequência agora, chamando de novo as meninas de Porto Alegre. A Cris vai falar um pouquinho para a gente de Carmiel e depois a Eli vai seguir com a visita ao Museu Herzl. Boa noite, vou esperar o slide. Então, a gente visitou em Carmiel, que é a cidade conhecida como Marco da Dança, né, que tem o Festival de Carmel em Israel, e lá na Naamat mantém esse centro, né, de comunitário da saúde da mulher, que é muito importante em Israel como um todo, em vários lugares, esses centros comunitários, né, que acolhem as mulheres daquela cidade. E a Naamat mantém vários centros, principalmente em lugares mais carentes, onde tem a necessidade, né? Esse centro em específico, ele atende as mulheres e também as famílias, né? Oferecendo atividades artísticas de dança, exercícios físicos, recreações, programas de neurolinguística. Existe nesse centro também um atendimento especial a vítimas, mulheres que sofrem vítimas da violência doméstica e também para tratamento de câncer. Tem até uma espécie de um laboratório, né, onde são doados cabelos e as mulheres produzem perucas, né, para usar e durante seu tratamento, e daí tem todo o apoio psicológico, até de autoestima, de elevação da autoestima da mulher, né? Aqui até aparece uma das imagens ali, que é um dos laboratórios que a gente visitou, onde tem as perucas. Também tem na esquerda, ali na foto, aparece as mulheres dançando, até um vídeo que a gente pode botar depois, que a gente, nos acolheram super bem, com um café, assim, café, as frutas, bolos, e também as mulheres, né, que participam dessas atividades de dança, fizeram uma apresentação especial de dança do ventre para gente, e depois também nos convidaram uma espécie de um marcadado, mas com músicas, né, que elas usam nas aulas, para a gente dançar em conjunto. A gente foi super bem acolhidas, a diretora do centro é muito especial também, e elas nos recebeu, ela falava espanhol, então teve uma proximidade da língua, né?
com a gente, ele foi bem fácil. E depois também ali na foto de baixo, uma de verde aparece, ela é vice-prefeita da cidade de Carmiel, então ela também nos deu um panorama da cidade, como é que funciona, onde ficam, né, tem montes que tem judeus, a gente visitou um mirante que não aparece aqui, mas que é dividida a cidade por bairros, alguns são de judeus, alguns são de árabes, né, eles convivem muito bem, ali é bem pacífico, e também foi um prestígio para a gente, né, poder ouvir um pouco também de uma vice-prefeita falar, assim, das necessidades do local e também de dizer o quanto é importante o trabalho da Anamato para a cidade, né, o quanto ela, como vice-prefeita, valoriza o trabalho todo feito, né, esse apoio que a Anamato dá no local. Daí, se puder botar um pouquinho do vídeo, Denise, a da esquerda era para ter um vídeo ali, não sei se vocês tiraram o link da apresentação. A gente tinha posto, pelo menos. Acho que saiu. Não, era ali mesmo naquele slide, onde elas estavam dançando, era um vídeo antes, quando a gente mandou. Eu acho que não entrou com o link pra gente, entrou com uma imagem só. Tá, bom. Mas a gente manda depois para quem quiser assistir. Daí então. foi só para vocês verem, né, que não para ver, dá para ver bem direitinho. Tem a professora no centro de azul e as outras são as mulheres que são atendidas e acolhidas nesse centro, assim. Então, e elas estavam muito felizes, assim, em nos receber. A gente foi, assim, foi bem bacana. Não sei se mais alguém tem alguma coisa para completar. Obrigada, Cris. Se ninguém tiver mais nada, a gente vai seguir com o Museu Herzl com a Eli. Eliane tá mudo. Liga o seu microfone. Obrigado, Cris. Tudo bom, gente? Boa noite. Acho que o Museu Herzl foi um momento que nos transportou da palestra da Masha para a criação do Estado de Israel e o sionismo. Tá? Esse museu interativo, que transporta as pessoas que vão ali para participar de uma jornada ativa sionista da história de Benjamin Zev, escritor e jornalista austro-húngaro conhecido, famoso Theodor Herzl, que é o fundador do sionismo moderno, do sionismo político e autor do famoso livro Estado Judeu. Em um dos cenários, a gente vê ali o lugar nos transporta para os cenários, onde foi o primeiro congresso sionista, o escritório de Theodor Herzl, todo o trabalho que ele fazia, né? Então, a gente se transporta para a Suíça de 1897, onde foi plantada a primeira ideia do Estado de Israel. Herzl não era identificado quando jovem com o sionismo, não existia isso para ele, mas foi quando, através do caso Dreyfus, ele se identificou como judeu naquele momento, ele viu a discriminação de uma pessoa e, a partir daquele momento, ele viu a necessidade da construção de um lar nacional para os judeus espalhados pelo mundo, ou seja, todo judeu que não se sentisse feliz ou bem no país em que ele vivia, ele teria a sua própria terra. E a partir dali, na breve vida que ele teve, ele plantou essa semente, né? E começou a trazer essa discussão através dos diferentes congressos sionistas que tiveram. Tá? Ele não viu seu sonho concretizado, porque ele faleceu em 1900, aqui eu estou sem a data, mas 1900 e poucos, e 50 anos depois que ele morreu é que foi formado o Estado de Israel e o seu sonho foi concretizado. Herzl, na verdade, a fortuna da família dele e a vida dele, e com a ajuda dos filhos, ele lutou por essa ideia de sionismo, não pensando só em Israel, mas ele pensou em vários lugares, mas depois percebeu que Israel seria o lar definitivo, né? Eu acho que todo mundo que vai a Israel deve conhecer o museu. Ele realmente dá um sentimento de identidade, de país, de nação, de luta por um sonho que a gente nunca deve desistir. E eu encerro dizendo a famosa frase de Herzl, né? Que se quiseres não será uma lenda, im tirtzu em zo agadá.
e ele realmente... Então, a gente consegue, através dos nossos sonhos, e a gente consegue identificar, e eu acho que o legado de Herzl é muito importante, não só pela criação do Estado de Israel, mas por poder fazer a gente acreditar que se a gente acreditar, a gente vai conquistar. Então, foi uma experiência, para mim, muito importante. Muito E junto obrigada, ao museu, né, Eliane, tem esse monte que aparece a foto ali, Assim, onde ele está acima. enterrado. Isso mesmo. Que é o Monte Herzl, onde ele está enterrado. Exatamente. Ali as pessoas fazem reverência ao túmulo dele. Muitos jovens das escolas visitam como um ponto extremamente importante, né, de Jerusalém. E acho que foi um ponto bem significativo na nossa viagem de ter ido a todo esse complexo, né? Porque, na verdade, é um complexo, é bem interessante. Tem outros líderes ali também enterrados. Muito obrigada, meninas. Bom, vamos seguir agora com a Silvia, a Sara e a Ellen de São Paulo. Elas vão falar um pouquinho para a gente sobre Meshanot, que é o mais recente centro da Naamat. Boa noite a todas. A Naamat, o movimento de mulheres Histadrut, inaugurou o Centro Naamat para a Igualdade de Gênero Meshanot em Jerusalém em 26 de abril de 2022, há apenas 4 meses, e nós tivemos o privilégio de conhecê-lo no nosso seminário em Israel. Este centro é administrado pela senhora Ilana Daniel, presidente da Naamat na região de Jerusalém. Ele contará a história do movimento Naamat desde os tempos das pioneiras Halutzot até os dias atuais e servirá de lar para um discurso sobre questões de gênero. A Naamat, Movimento das Mulheres de Israel, fez 100 anos em 2021 e foi fundado para representar as trabalhadoras nas instituições da Histadrut e as questões de igualdade de gênero apresentadas e não resolvidas por elas. Nos Estados Unidos, Canadá, América do Sul e Brasil, surgiram movimentos irmãos chamados de Mulheres Pioneiras, os quais foram fundados para ajudar o movimento israelense na arrecadação de fundos e empoderamento das mulheres. Em 1976, Moetzet Hapoalot e Working Mothers Organization se fundiram para se tornar o movimento Naamat, cuja história e realizações estão entrelaçadas com o empreendimento sionista e a história de Israel. Nesse centro Meshanot, nosso grupo, bem como os futuros visitantes o farão, participamos de uma experiência holística e interativa que aprofundou todas as questões significativas da luta pela igualdade de gênero e feminismo em Israel. Então, agora eu passo a palavra para a Silvia. Bom, boa noite a todas, né? Vou falar um pouquinho o que a gente viu nesse centro, né? Esse centro, a gente conhecendo um pouquinho, né, algumas coisas mais de perto, deu para ver que o DNA da Naamat está realmente cheio dessa questão da luta por igualdade de direitos. Desde o momento que ela foi fundada, isso é uma coisa que aparece. Numa época que nem se falava sobre feminismo, as mulheres que fundaram a Naamat já eram totalmente feministas, pelo exemplo, né? Não era pelo discurso, era pelo exemplo. A Golda Meir, né, que a gente sabe quem foi, é um exemplo muito grande disso, da luta pela igualdade das mulheres pelo trabalho dela, né? E a gente vê aqui nessa primeira foto, nas paredes, tem várias mulheres, né? Tem um retrato, mais ou menos, de uma historinha, mulheres que foram importantes para o Estado de Israel, e muitas dessas mulheres fazem parte da Naamat. E no final ali tem um lugar vazio, convidando você a ser a próxima mulher que vai fazer a diferença, que vai ser importante. Ainda está lá naquele deles. Ainda estava lá no outro. Isso. Aí, tipo, tá tudo nessa sala. E o super interessante, que eu achei, pelo menos, tem todos esses cartazes, muitas campanhas que a Naamat fez, tipo, campanhas de Dia dos Pais, campanha de Dia das Mães,
sempre lutando pelos direitos das mulheres. É uma coisa que vem, tipo, desde antes da fundação do Estado de Israel, já existia isso. O que eu achei super interessante, tipo, ver isso, assim, mais concretamente, né? Aí, pode passar para outro, por favor? Aqui embaixo, não dá para ler, que está um pouco longe, mas tem um painel que aparece várias áreas, o Estado que está a igualdade de gênero em Israel, tipo, na política, na educação, nas relações familiares, tá? E a Naamat trabalha em todas essas áreas. E, atualmente, a Naamat é apartidária, já foi partidária, já fez parte do partido político, agora é apartidária, mas ela continua lutando para colocar leis que justamente deem iguais oportunidades para as mulheres para conquistar essa questão do empoderamento feminino e igualdade de gênero. E também mostra como está a igualdade na questão da educação e nas relações pessoais e familiares. Eles têm várias atividades interativas, não foi muito utilizado o centro, até quando a gente chegou, estava tudo super novinho, muito legal a organização, e vai ter atividades para jovens, eles vão levar grupos de todo mundo que estejam viajando em Israel para conhecer, para aprender sobre isso, porque a Naamat acredita muito que a educação é o que vai proporcionar igualdade de direitos das mulheres, igualdade de gênero. Tá bom? Agora eu vou passar para a Sara, que vai finalizar. Boa noite a todas. Eu vou deixar de lado um pouquinho as visitas e passeios. Quero comentar sobre alguns presentes que nós recebemos da Naamat. O Kova Temple com a Naamat, e o pratinho, não sei se dá para ver, o pratinho e a caneca dos Halutzim. Tem a foto também aqui. O Kova é esse aqui. Ele era usado pelos kibbutzniks. Ele era um pouco diferente, mais pontudinho e em gomos. Hoje, o Kova Temple é um dos símbolos de Israel. Ele representa o saber autêntico. Curioso é que a palavra Temple também significa bobo, tolo, talvez com uma conotação de caipira, né, em contraponto ao urbano das cidades, né? Para falar sobre o prato e a caneca, esse desenho me tocou muito. Dá para ver, ou aqui no desenho, na foto, esse desenho é o símbolo da mulher pioneira, aquela que lutou para construir o Estado de Israel, até antes, né? Ela, com o traje que a gente sabe que é mais ou menos típico da época, sempre lenço na cabeça e os instrumentos para poder trabalhar. Possivelmente, naquela época, não se falava em igualdade de gênero, mas era um consenso entre os pioneiros sionistas, aqueles que desbravavam desertos e pântanos. As mulheres trabalhavam em todos os setores, seja a construção civil, a agricultura e até mesmo no exército e no serviço secreto. Por que eu escolhi falar desses assuntos, desse presente que me tocou tanto, né? Para mim, me trouxe muitas saudades dos tempos de movimento juvenil, das Mahanot, do Shnat, momentos que eu e muitas de nós vivemos na juventude, né? E também despertaram um sionismo latente, que eu acho que todas nós temos. Me trouxeram lembranças de um tempo que eu não vivi, mas que eu estudei nas aulas de história judaica, no Renascença ou qualquer escola judaica. Então, eu só posso falar com a Kavod para todos aqueles que lutaram pela construção e estabelecimento do Estado de Israel, e que hoje a gente tem um lar seguro, um lar judaico seguro e eterno. É isso. Muito obrigada, meninas.
Bom, a gente vai falar agora de um lugar que é um pouquinho emocionante toda vez que a gente chega, então eu vou chamar a Paulette e a Cleide, não vou nem dar spoiler antes delas abrirem o microfone. Oi, boa noite para todo mundo. Falar de Jerusalém para mim é uma coisa muito especial, porque é uma cidade que me toca lá no fundo da alma, e imagino que para todas nós é uma cidade, é a nossa capital, né? Capital, eterna capital de Israel. E entrar em Jerusalém é uma emoção sem igual. E quando a gente estava se aproximando de Jerusalém, a Shirley fez um agradecimento para a gente, todas as Haverot de Naamat, explicando para a gente que cada uma de nós é muito, muito importante. Cada trabalho de cada uma de nós é importante. Ela sabe da dificuldade que a gente tem aqui, ela sabe da dificuldade por causa do câmbio, e ela sabe o quanto é difícil a gente trabalhar aqui. E mesmo assim a gente se esforça bastante para estar junto e para mandar o que a gente tem que mandar para Israel. Ela agradeceu demais e frisou que continua, né, contando com a gente. Então, cada vez mais eles precisam também da gente. Depois que ela falou, tocou a música de Jerusalém, Yerushalayim Shel Zahav, que aí acaba com o nosso, né, desestrutura todo mundo, porque chegar em Jerusalém ouvindo Yerushalayim Shel Zahav, né, que é Jerusalém de ouro, aquece nosso coração. O coração se enche de emoção, de alegria, ele acelera, e a sensação é incrível de estar no lugar da história, onde tudo começou, a história do mundo, nossa história, a história do povo judeu. Edinha? A vista do Tayelet Promenade. Não é que foi uma surpresa, um piano de cauda ao ar livre, na frente da vista de Jerusalém, e ele estava esperando por alguém, e eis que a nossa corajosa Haverá Lúcia senta e toca. Foi inspirador ouvir a música do Milton Nascimento e Chico Buarque, O Que Será, Que Será, avistando lá de longe Jerusalém do Mirante. Aí, olhando para a vista, localizei aquela pequenininha cúpula dourada, e eu sabia que o Kotel estava ali perto, bem próximo. Aí eu falei para mim mesma, ou falei para o Kotel, acho, me aguarde, logo estarei aí. Eu vim de muito longe para colocar, nem que seja por um minuto apenas, a palma da minha mão nas suas pedras. Jerusalém, a cidade velha de Jerusalém, ela é protegida por muralhas, né? E são 8 portões, sendo um deles, a gente não viu, mas eu acho importante a gente falar, que é o Portão dos Leões, o Shar HaArayot, onde a Guerra dos 6 Dias começou lá. E os paraquedistas entraram em Jerusalém por esse portão, eles pegaram, foram até o Monte do Templo e desceram para o Kotel, e aí eles reunificaram Israel, né, Jerusalém. E eu acho que isso a gente tem que sempre lembrar. E a gente entrou pelo portão de Yafo, que é esse portão que está aqui embaixo. Ele está na divisa entre o bairro cristão e o bairro armênio. A gente entrando, ele tem uma parede, ele é em formato de L. E o que o nosso guia nos explicou, que é bem interessante e diferente, foi que ele é em L de proposital, porque quando os cavalos romanos entravam e corriam, quando chegava lá na entrada, eles acabavam batendo, porque não conseguiam brecar o cavalo, né, parar o cavalo, e conseguiam brecar o cavalo, eles batiam e acabava atrasando todo o ataque. Então, é tudo super bem pensado. A gente entrando nesse portão, vira à esquerda, lá a gente vê a divisão dos bairros. E à direita tem a Cidadela de Davi, que tem a Torre de Davi, tão conhecida na cidade de Jerusalém. A gente entrou pelo bairro judaico, fizemos passeios pelas ruas onde existem várias yeshivot, todos os religiosos muitos religiosos moram lá, os alunos estudam e moram nessas yeshivot, né? Aí a gente fez um passeio que eu, pessoalmente, nunca tinha feito pela Cidade Velha, pelo bairro judeu, e andamos, e fomos parar num mirante em cima de
a gente via muitos telhados, mas ao longe dava para ver uma vista maravilhosa de Jerusalém. Eu nunca tinha estado lá. E isso Naamat proporcionou para a gente, mostrando para a gente um outro lado de Jerusalém. Tanto que a gente, saindo de lá, a gente deu num shuk judaico. Não era o shuk árabe, era uma parte judaica. E eu nunca tinha ido lá. É um quarteirão, o shuk é igualzinho o shuk árabe, só que são todos judeus. Eu fiquei muito feliz de conhecer essa parte. Aí, descendo pelo bairro armênio, a gente chega no bairro judaico. E a gente desceu e chegamos numa menorá que tem a foto aqui à esquerda, em cima. É a menorá dourada, perto do muro, do Kotel Amaravi. O Kotel é a parede ocidental, que era a proteção do segundo templo. Ele não era a parede do templo, era a proteção do segundo templo. Foi o que sobrou do templo quando os romanos destruíram Jerusalém no ano de 70 DC. Nos túneis subterrâneos, abaixo do solo sagrado, desapareceu o barulho, o calor, aquela multidão, e deu lugar ao cheiro das pedras e ao cheiro da terra. E pudemos imaginar toda a glória de Jerusalém antiga, há mais de 2000 anos atrás. Aí vimos aquelas gigantescas pedras calcárias da época de Herodes, numa perfeita obra de engenharia, com juntas secas, sem cimento, sem cola, enormes umas sobre as outras. Aí a gente foi andando, passamos por uns túneis bem estreitos, caminhamos junto com o Kotel. E numa das passagens haviam vidros no chão. Aí pudemos ver escavações arqueológicas abaixo dos nossos pés. Essas passagens eram bem estreitinhas, bem claustrofóbicas, mas a gente aguentou firme ali. Quem foi, foi. E entramos em galerias e vimos as ruínas de uma mikve usada para purificar quem fosse ao templo. Vimos revestimentos de ruas milenares e aquedutos. Aí chegamos em uma pequena sinagoga, não sei se vocês lembram, com uma pedra, com várias mulheres orando muito, naquele cantinho, e acredita-se que lá é o ponto mais próximo do Santo dos Santos. É o lugar, que é o suposto lugar onde foi guardada a Arca da Aliança, com os 10 mandamentos dentro. Essa arca nunca foi encontrada, de repente ela pode ser encontrada ali, naquele sítio arqueológico. E as escavações continuam, e achados arqueológicos ainda virão à tona para contar a nossa história. Percorremos caminhos de conquistas, caminhos de derrotas, caminhos de sangue, caminhos de paixões. Quantos profetas devem ter passado por aquelas pedras? Quanta riqueza cultural está ali. Jerusalém é uma cidade apaixonante. E essa mistura de povos, de crenças, de fé me fascinam muito. Na minha esperança meio utópica, como a Orly nos ensinou lá no Gan Yavne, espero que cada povo encontre o seu espaço e conviva em harmonia com outros povos. Nós somos parte dessa história, e essa história é parte de toda a humanidade. Paulette. Deixa eu mostrar para vocês, vou tentar mostrar um mapinha de Jerusalém. Olha, tem a muralha, e Jerusalém é dividida em... Jerusalém Velha, né? É dividida nos 4 quarteirões. Quarteirão judaico, o armênio, o cristão e o muçulmano. E tem o Monte do Templo. O muro, nosso Kotel Amaravi, é o local mais sagrado para o povo judeu. Chegar perto dele é uma coisa que comove todo mundo e a gente vê aquela força da energia latente e a gente vê aquela fé aflorando de todas as pessoas que estão lá perto, acreditando muito na força das pedras do nosso Kotel Amaravi. É isso. Leixanabá, Birushalayim, gente. Ano que vem em Jerusalém, a Paulette chorou, eu acho que eu vou chorar também. É que Jerusalém é especial, né? É incrível.
Ano que vem em Jerusalém, eu, você, nós todas, Haverot, nossos filhos, nossos netos, nossos descendentes, na roda da vida, e que seja em tempos de paz. Amém. Muito obrigada, Leshana Abba Birushalayim. A gente vai dar sequência com a Beth e a Ruth, que vão falar de um projeto super especial, um lugar muito especial que a gente visitou, porque ele é o atual projeto da Naamat Brasil. Temos um vídeo neste slide. Eu achei que ele não ia rodar, mas ele vai. Estamos bem. Muito bem. Boa noite a todas. Estes momentos, comovente é pouco dizer. É algo absolutamente tocante pela identidade Israel-Brasil, Brasil-Israel, e tudo que vivemos na nossa história em momentos passados e neste momento atual. Então, eu gostaria de iniciar e descrever o seminário Naamat Israel 2022 é uma tarefa de grande responsabilidade, pelo significado, emoções e realidades que tão profundamente nos sensibilizaram. Seremos objetivas no tema que muito nos tocou, a creche Pnina em Holon. Beth. Pode falar, Beth. Eu estou tão emocionada que eu esqueci de colocar. Não tirou do mudo. Agora estamos te ouvindo, Beth. Pode seguir. Depois de ver esse vídeo e voltar a surpresa, isso daí foi uma surpresa que nós recebemos quando nós chegamos na nossa creche. Então, isso já foi uma emoção. Já não tem nem como descrever o nosso sentimento. Interatividade, receptividade por parte das crianças, das profissionais, foi imediata, linda. O vídeo fala tudo. A creche atende 90 crianças, num período das 7 às 17 horas, com 3 refeições diárias. Durante a nossa permanência, tomamos conta, com muita dificuldade, do ambiente físico e humano, com que se comportava dentro delas. Agora que eu vou dizer, são coisas que nós vamos precisar fazer para a creche, né? Que é os projetos que nós temos para fazer para a creche. Substituir a areia dos parquinhos por grama sintética, de acordo com a autorização da prefeitura. A prefeitura tem que orientar como tem que ser feito. Substituir os toldos de proteção solar. Reforma, cozinha, banheiro. Isso é uma coisa muito, muito importante, porque o refeitório tem que ser mudado e nós vamos conseguir fazer tudo isso. O subsídio da creche vem do governo, completando por poucos familiares com melhor condições financeiras, já que os demais não têm condições de pagar o mínimo sugerido. Ruth, agora é tu. Diga, Ruth. Precisa abrir o microfone, Ruth. Agora estão me ouvindo? Sim. Está me ouvindo? Sim. Tá bom. O trabalho desenvolvido pela Naamat é grandioso, apesar das dificuldades, oferecendo a essas crianças, que também são nossas crianças, educação com qualidade,
onde, desde tenra idade, todos têm os mesmos direitos e deveres: alimentação saudável, apoio às famílias, o que se refletirá em uma sociedade mais igual. Beth. Nossa colaboração pode ser de diversas formas. Dentre elas, a colocação de placas de tamanhos variados, homenageando ainda em vida pessoas queridas ou outras pessoas que a gente gostaria de ofertar. Já foi feito nessa creche, né? Nós tivemos uma placa que a Sheila homenageou em vida a mãe dela, né? A Leonor, e a Clarice também levou uma placa de um amigo dela em agradecimento à recuperação que ele teve de saúde. Então, essa forma das placas também é uma forma de ajudar a creche, além de todos os nossos projetos. Então, quem quiser pode entrar em contato com a Brasil, né? E que irá passar todas as informações. Vivenciar, ver, ouvir foram momentos únicos e inesquecíveis neste seminário que tantas experiências, informações e conhecimento nos trouxe, através das lideranças da ANAMAT, nas pessoas de Shirley, Hagit, palestrantes e toda a equipe que com tanto carinho e dedicação nos recebeu. Deixamos aqui registrado nosso profundo agradecimento e reconhecimento pela impecável organização, do começo ao final do evento. Ser NAMAT é ser solidária à causa. Obrigada. Muito obrigada, Ruth, Beth. Lindas as palavras. A gente vai seguir agora falando do último lugar que a gente visitou com a NAMAT. A Karina é quem vai falar sobre esse tema junto comigo, tá? Estou aqui para te ajudar. Vamos embora. Boa noite a todas. É muita emoção, né, de passar tudo isso que a gente ouviu até agora, desde a da marcha, né, que a gente foi no escritório, as advogadas que falaram, a gente ouvia toda hora da violência contra a mulher, da família, das crianças. Então, como a Denise falou, a gente foi no centro da ANAMAT, né, da violência da família, e lá onde são as mulheres, né, acolhidas que sofrem de agressão, né, todos os tipos, físicos, psicológicos, patrimonial, sexual, moral, todos, né? Então, elas são acolhidas, elas têm um tratamento com psicólogos, individual e em grupo, elas fazem cursos profissionalizantes para poderem, depois de um tempo, né, que elas se sentirem bem, né, com autoestima, porque não é fácil, né, a gente sofrer desse tipo de violência. Elas têm elas têm cursos, né, de artesanato, de maquiagem, para levantar mesmo, né, a autoestima e poderem trabalhar depois fora, né, com um emprego bom, que elas possam se sustentar, né? Elas são independentes, o centro, ele é independente da prefeitura, tá? Ele tem o Women's Center, que é o atendimento, né, atividades para essas mulheres. Tem também um telefone que elas podem ligar se elas são agredidas, e elas podem ligar para poder serem socorridas, né, imediatamente.
Isso tudo é, assim, bem sigiloso, né? Não pode ser nada divulgado. Tem o Aba Center também, que é um trabalho que eles fazem com homens, né? Para eles poderem ajudarem os filhos, para eles poderem ficar com os filhos, né? Porque eles também ficam longe. As crianças também As crianças também ficam, né, nesse abrigo. Ele chama Sailor, né, o abrigo. E lá tem uma brinquedoteca. É como se fosse a casa deles, né? Eles saem de como é que fala? De um inferno, vamos ser bem assim, curta e grossa, né? Para um paraíso, entendeu? Porque lá eles têm tudo, eles são acolhidos, né? As crianças e as mulheres são super bem acolhidas. Eu não sei se tem foto. Tem a foto de uma brinquedoteca, né? A brinquedoteca é maravilhosa, ela é grande, tem parquinho, tem uma sala, tem quartos, né? Que as mulheres e as crianças podem dormir lá. E é isso. Se tiver alguma coisa, tem. Obrigada, Ká. Acho E que quem você... apoia, quem ajuda, na verdade, é o Canadá. Isso. Canadá. A NAMAT Canadá que é responsável pela manutenção, né, desse centro. Todo o dinheiro arrecadado para esse centro vem hoje da NAMAT Canadá. Bom, como a Karina resumiu bem, é um centro que tem 3 frentes, basicamente, né? O mais importante é o abrigo, realmente, para mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. A casa, ela tem capacidade para atender até 12 famílias, e a NAMAT nem gosta de usar a palavra abrigo, né? Elas chamam de casa, porque realmente as pessoas que vão para lá, elas têm que se sentir em casa, é algo que elas não tinham, né, onde elas moravam antes. Tem esse suporte a mulheres em situação de crise, não necessariamente de violência doméstica, mas qualquer tipo de dificuldade em casa. De repente, alguém que está passando por um divórcio e precisa buscar aconselhamento jurídico, elas oferecem esse tipo de serviço também. E o Aba Center, como a Karina explicou, é um trabalho desenvolvido com homens. Então, o intuito é aproximar pais e filhos através de atividades, aproximar os pais da rotina familiar, que é algo que muitas vezes fica a cargo só das mulheres. É um trabalho que é preventivo, né? É para evitar que essa diferença de igualdade entre homens e mulheres em casa, na família, acabe gerando um ciclo de violência. E ele faz um trabalho super importante, super bonito também, de atender pais de crianças natimortas, oferecendo auxílio psicológico num momento tão difícil. Então, o que eu acho que é mais importante a gente ter de mensagem de tudo isso que a gente viu, e não só do centro da NAMAT, da mulher e da família. Quando a gente fala, e a gente ouviu muito isso da Shirley durante a semana que nós passamos juntas, quando a gente fala que a NAMAT transforma e até mesmo salva vidas, a gente está falando de algo que realmente acontece diariamente em cada um desses projetos que a gente apresentou e teve o prazer de visitar. Quando a gente oferece creches para que as mães possam deixar os seus filhos em segurança enquanto trabalham, quando a gente fala das escolas agrícolas como o Canot, que dão oportunidade de um futuro melhor para tantas crianças e adolescentes, quando a gente pensa nas bolsas estudantis que a NAMAT garante para que tantos jovens possam cursar o ensino superior, quando a gente fala de mudanças nas leis pelas quais a NAMAT briga para garantir direitos iguais para as mulheres, quando a gente pensa em abrigos como esse no centro da NAMAT, da mulher e da família, todos esses projetos, eles literalmente mudam a história de famílias inteiras que corriam risco de vida, em muitos casos, né? A gente ouviu histórias bastante indigestas, né, no dia dessa visita,
E a gente acaba salvando essas pessoas de continuar vivendo esse ciclo de violência. Então, é muito gratificante, né? Foi muito emocionante, muito tocante para a gente poder passar uma semana vivendo cada um desses projetos, entendendo in loco, né, o trabalho que a Naamat Israel desenvolve. Eu sei que a gente terminar, né, com esse assunto é um assunto indigesto, mas é um dos trabalhos mais significativos da Naamat, na minha opinião. Então, para mim é muito gratificante saber que quando a gente contribui com a nossa instituição aqui do Brasil, seja trabalhando, seja doando nosso tempo, seja buscando maneiras de arrecadar fundos para a gente garantir a continuidade do trabalho da Naamat em Israel, a gente está também pessoalmente fazendo a diferença na vida de tantas pessoas, tá? Então, para trazer um pouco mais de leveza, para a gente não terminar nesse clima, assim, todo mundo chateado, as poucas carinhas que eu estou vendo aqui do lado, tá todo mundo triste já, não sei se é fome ou se é o assunto. Então, eu vou trocar o slide aqui para o nosso último encontro em Israel, o último dia que nós passamos juntas. Eu sei que tudo que a gente falou até agora são assuntos que são delicados, que mexem demais com todas nós, pelo simples fato de sermos mulheres, né? Então, eu queria trazer para vocês essa foto e essa última foto aqui do nosso almoço, porque eu acho que ela representa muito bem como a gente terminou com chave de ouro a nossa visita em Israel. A gente teve a presença ilustre da atual presidente da Naamat Israel, a Hagit, nesse almoço. E o que eu ouvi de todo mundo, então falo em nome de todas e não só de mim, é como a Hagit é acessível, como ela é sorridente, como ela nos olha nos olhos, né? Como ela faz questão de nos ouvir, de nos acolher. E eu acho que a Hagit nada mais é do que uma representação física do que é a Naamat, né? O tempo todo, a semana inteira, nós fomos acolhidas, abraçadas, super bem alimentadas, né? E a gente não podia terminar de outra maneira, né? Sem ser numa mesona cheia de comida, brindando, comendo, bebendo, dando risada. A gente está acabando, eu prometo. A gente acabou se estendendo um pouquinho mais do que a gente previa. Eu sei que já deve estar todo mundo com fome nesse horário. Então, antes da gente encerrar de vez, eu queria trazer 2 assuntos que eu prometo que vão ser super rápidos. O primeiro é uma campanha que a Naamat Brasil está lançando hoje. É uma surpresa, inclusive, para seminaristas. Ninguém sabia disso. E assim que eu mudar de tela e elas virem o nome da campanha, elas vão entender o quão significativo e o quão essa campanha foi pensada em homenagem a cada uma delas que esteve em Israel. A gente está lançando uma campanha que chama Every Dollar Counts. Sim, quem estava lá no seminário já ouviu essa frase antes, várias vezes, inclusive, a Shirley repetia isso para a gente no ônibus diversas vezes, Every Dollar Counts. A gente aprendeu muita coisa sobre a Naamat ao longo do seminário, e sem dúvida essa é uma das lições que a gente trouxe de lá. Todo dólar conta, toda ajuda faz diferença. Não existe doação que é pequena demais, existe a força e a união do nosso grupo, e através dela, se cada uma de nós fizer um pouquinho, a gente consegue chegar muito longe, muito longe. Então a campanha é muito simples, e eu vou passar para o próximo slide, porque eu sei que vocês são muito empolgadas e muito ávidas para colaborar, e eu não quero que ninguém saia contribuindo antes de eu terminar de explicar uma parte importante. Vou deixar nesse slide aqui para quem quiser se adiantar. Eu não sou, assim, super boa de matemática, então eu roubei aqui, fiz a conta antes, eu vi que a gente estava em 80 pessoas mais ou menos, e a ideia é a seguinte: se a gente hoje, por exemplo, todo mundo que estivesse aqui, cada uma de nós falasse, poxa, eu vou contribuir um pouquinho com os projetos da Naamat, aprendi tanto hoje, vi tanta coisa bacana, entendi o significado do meu trabalho e entendi a importância de financiar esses projetos, quero fazer a diferença, quero salvar a vida de tantas pessoas. Puxa, mas eu não sei se eu consigo fazer uma doação assim será que a minha doação vai fazer a diferença? Então, vou repetir para vocês, toda doação faz diferença.
E a proposta hoje é o seguinte, a gente está sugerindo que todo mundo faça uma doação a partir de $1. Ah, putz, mas eu estou apaixonada pela Naamat, eu estou considerando que o dólar hoje está R$5, tá? Então, doações a partir de R$5. Mas, nossa, eu achei que R$5, eu quero doar mais, eu quero doar 10, eu quero doar 20, eu quero doar 50, eu quero doar R$500. Nossa, amei tanto que eu quero doar R$5.000, pode? Gente, o céu é o limite. Mas a mensagem que eu quero que fique para vocês é que se você puder doar R$5, e a gente doar R$5 cada uma das 80 mulheres que participou desse encontro hoje, a gente, sem fazer força nenhuma, junta R$400 de brincadeira aqui, cada uma sentada em casa, só abrindo o aplicativo do banco no celular, fazendo a leitura pelo QR Code ou o CNPJ da Naamat, é o Pix. E aí, o que eu vou pedir para vocês? Eu coloquei na tela o código que a gente vai usar para cada um dos estados, para cada centro da Naamat, para a gente identificar de onde está vindo a doação. Por quê? Porque essas doações elas vão contar para a cota de cada um dos centros, tá? Então, o desafio está lançado. Quem quiser fazer a doação agora, aproveitar enquanto a gente está aqui, fiquem à vontade. De qualquer forma, a gente vai manter essa campanha rolando, sem data de término. A ideia é que a gente possa divulgar ela em todos os eventos da Naamat que a gente fizer, em todos os encontros, em todos os grupos, divulgar para quem não pôde participar hoje também, né, explicar qual é a intenção da campanha para a gente realmente conseguir alavancar fundos para Israel. E o que eu quero é garantir que a gente consiga, de repente, nessas primeiras 48 horas de campanha, de hoje até sexta-feira, fazer uma força-tarefa para ver qual é o maior valor que a gente consegue arrecadar, tá? Então, a gente vai, na sexta-feira, no fim do dia, ou na segunda-feira de manhã, porque sexta é Shabbat, fazer um levantamento de todas as doações dessas últimas 48 horas, de hoje até sexta-feira, e a gente vai dividir com todo mundo quanto a gente conseguiu arrecadar depois desse encontro. Então, espero poder contar com todas vocês. Para fechar, eu sei que todo mundo já deve estar cansado, já deve estar com fome, então eu quero só agradecer a presença de todas vocês, agradecer demais a nossa atual presidente, Clarice Edelstein. Clá, muito obrigada pela confiança, pela parceria. Queria agradecer o convite da Shirley para que eu participasse do seminário e assumisse o papel de coordenadora do nosso grupo, e principalmente a cada uma das seminaristas que viveram essa experiência comigo, pela paciência, pelo carinho e pelo acolhimento. Foi um prazer imenso conhecer pessoalmente cada uma de vocês e poder dividir momentos tão especiais. E por último, vou pedir licença para fugir um pouquinho do roteiro e fazer um breve relato pessoal, seguido de um último agradecimento. Eu fui recebida com um tapete vermelho em Israel, em todos os lugares onde a gente esteve. Claro que a preocupação de nos receber bem era evidente o tempo todo, e eu tenho certeza que eu falo isso não só em meu nome, mas também por cada uma de vocês que estiveram lá. A hospitalidade foi nota 1000 o tempo todo, mas eu sentia sempre que tinha algo a mais, sabe? Eu chegava nos lugares e de repente aparecia alguém querendo conhecer a Denise. E eu confesso que eu nem entendia nas primeiras vezes por que tamanha curiosidade comigo. Eu era uma haverá, como todas, que honestamente não fez mais do que ninguém que estava lá. Mas logo ficou claro para mim, o negócio não era comigo, elas não queriam conhecer a Denise, Denise. Elas queriam conhecer a filha da Clarice, a nossa ex-presidente, que fez tanto por Israel ao longo do seu mandato, que marcou demais cada uma das pessoas que a conheceram, tanto por sua dedicação como por sua simpatia. Eu estava, na verdade, recebendo um carinho que era herdado, mãe. Todas as vezes que alguém me abraçava, me sorria, ou dizia que estava emocionada em me conhecer, a frase seguinte era sempre: manda um abraço para sua mãe, ela é uma pessoa incrível.
Então, mãe, em meu nome e em nome de todas as Haverot, em nome da atual diretoria da Naamat Brasil e de cada pessoa cuja vida você ajudou a transformar, seja aqui, seja em Israel, nosso muito, muito obrigada. É isso, pessoal. Claro, se você quiser acrescentar alguma coisa, senão vou liberar Eu todo faço mundo. as tuas palavras as minhas, né? Eu só posso agradecer a todo mundo, a Clá por ter me passado esse bastão e por a gente ter vivido esses momentos maravilhosos, a cada uma de vocês, em especial a Denise, que realmente tomou conta de tudo. Eu estava lá como uma participante, bem emocionada, foi muito, muito bom, e eu espero que cada uma leve consigo tudo que a gente aprendeu, todas as emoções, todas as alegrias, em especial a Ruth, né, que foi a atração do nosso grupo. Não poderia deixar de falar, mas é isso, gente. Então, vamos agora que estamos todo mundo animada, vamos trabalhar, vamos fazer esse resto do ano brilhar ainda mais os nossos trabalhos, os nossos eventos, e a gente conta com cada uma de vocês para isso. Obrigada, gente. Um beijo no coração de todo mundo.